Bom dia ou boa tarde, tudo bem, Juliana? Bom dia, boa tarde aí. Não sei em que lugar do mundo vão estar escutando a gente. Eu tô aqui na Suíça, em Lugano, para competir Swiss Cup. Eu tenho o objetivo de fazer algumas provas aqui na Europa para garantir um pouco de experiência, que eu acho que é o meu principal foco agora. E acabei de fazer 15ª colocação em Nove Mestre. Confesso que fiquei até surpresa com o resultado, pensei que ia demorar um pouquinho mais para chegar. Treinei bastante durante essa pré-temporada para que eu fizesse um ano consistente e eu acho que está começando a dar certo. O objetivo maior é a experiência ainda, não é o resultado, mas fico feliz que está conseguindo performar direitinho. Que bom. A gente está gravando poucos dias depois, né, dessa tua participação na primeira etapa, lá em Novi Mesto na Mori, na República Tcheca. Você está animada, você está super feliz, né? Você acabou de dizer que foi um resultado um pouco inesperado, melhor talvez do que o previsto. Como é que você está assim no estado mental, inclusive para as próximas competições aí que se seguem? Eu tô feliz que tô conseguindo encaixar tudo que eu planejei lá na pré-temporada, colocar em prática, porque é difícil no XCO você treinar e conseguir botar em prática na prova, porque é muita variável. Não é como se fosse um contra-relógio, você faz a força ali, você sabe os pontos certos, você vai fazer força, Claro. mas não tem os obstáculos que tem no XCO e muitas pessoas competindo com você, e o que mais manda principalmente é o mental. Tô aprendendo e me desenvolvendo aí nessa parte e tô feliz. Espero agora ter bastante experiência nas próximas provas, voltar no Brasil para o Brasil daqui a 4 semanas, depois da Copa do Mundo de Lesenheide, e conseguir fazer mais um bloco de treino para a Copa do Mundo de Valdisolle e para o Campeonato Brasileiro. Juliana, muitos dos títulos que eu relacionei, que eu mencionei aqui, infanto juvenil, júnior, você começou com 14 anos e talvez alguns ouvintes não saibam, mas você tem apenas 19 anos de idade, é isso? Eu tenho 19. Vou fazer Legal. 20 dia 17 de junho. Ah, então pronto. Já já que você vai fazer 20 anos, mas eu acho que você passa a ser a convidada mais nova do Endorfina. Acho que tinha sido o Vinícius ou a Tota, não me recordo, e agora você então acho que assume o título da convidada mais nova. É legal, assim, eu sou um grande incentivador do esporte, né? Adoro o ciclismo, acompanho bastante o mountain bike, mas não tanto quanto outras pessoas, é claro. O meu foco, o meu interesse tem crescido no mountain bike ultimamente, principalmente depois dos anos de Avancini, né? Tanto é que chamei o Cocuzzi já aqui, depois a Marcella, Marcella Toldi, a Viviane, a Marcela Lima. Então eu estou aprendendo também bastante com vocês e com os vídeos e os textos e as provas que eu assisto, mas é uma modalidade que eu adoro. Já fiz 4 Cape Epics e foram 4 Cape Epics seguidas que eu fiz. Já faz muitos anos, né? Quase que você não Legal. tinha nem nascido quando eu fiz. Mas já eram. As minhas 2 primeiras Cape Epic foram com bike 26. Não existia bike Caramba. 29. Depois eu fiz uma Cape Epic com uma bike 29 e a última, quarta Cape Epic, eu já fiz já com uma bike melhor 29, mas eu peguei o primeiro modelo na época da marca Specialized com a roda 29, que era bem diferente do segundo, terceiro modelo, muito mais diferente do que são as bikes hoje, né? As bikes que vocês rodam hoje nesse nível profissional. Mas é uma modalidade muito legal, né? Isso que você falou é muito psicológico, porque você nunca sabe exatamente o que você vai enfrentar, não apenas pela competição, pela concorrência, mas pelo estado da pista, né, pelos obstáculos. Você treina na pista, né, todos os atletas têm uma possibilidade de treinar, mas não é a mesma coisa que você realmente fazer um contrarrelógio que você sabe que é uma estrada, que vai ser lisa, que vão ter algumas curvas ou subidas ou descidas, e você consegue mais ou menos prever, inclusive, o desenrolar da sua prova, né?
Mas eu acho que isso é o que torna o mountain bike mais interessante para quem assiste e principalmente para quem pedala, né? Eu gosto de dizer, não sei se você concorda comigo, que o mountain bike é uma modalidade mais divertida do que você pegar uma estrada e ficar fazendo tiros ou forças ou subidas, que são legais, é bonito, né? Mas não tem essa questão da diversão, de saltar, de transpor obstáculos, um rock garden, um single track, passar pelas erosões e por aí vai. Você acha divertido pedalar ainda ou você já passou dessa fase? Ah, com certeza. Eu acho que o mountain bike, pra mim, se é bem mais divertido. Eu gosto de andar de road, de speed, né? Mas quando eu ando sozinha, às vezes me incomoda, sabe? Assim, eu fico pensando sempre a mesma coisa, aquela monotonia ali, É monótono. chato. Mas em pelotão eu gosto bastante. Eu tenho uns amigos lá na minha cidade que a gente anda junto, principalmente fim de semana, né? Geralmente o pessoal trabalha no dia de semana. Eu curto bastante porque te dá velocidade, velocidade de reação. E-bike, inclusive, agora trocando de assunto, e-bike dá muita velocidade de reação e eu adoro treinar de e-bike por conta que as coisas chegam mais rápido, sabe? Você tem que ter o reflexo mais rápido. E geralmente eu faço meus treinos regenerativos de e-bike. E aí eu consigo aproveitar a técnica, juntar e fazer os treinos regenerativos. Agora, voltando a falar da road, eu já fui campeã brasileira de estrada, na categoria júnior, e Uau, essa eu não vice-campeã peguei. Uhum. brasileira de contrarrelógio na categoria júnior também. Foi uma experiência legal porque eu não tinha treinado assim para a prova. Eu tava treinando de mountain bike e a Sense me convidou e falou: Olha, vai ter uma prova, Campeonato Brasileiro, acho que seria legal, categoria júnior, você tem chance de ir bem. Aí eu falei: Ó, eu vou, mas eu vou sem obrigação nenhuma. Eu quero só ver como é que são as coisas lá e fazer o que eu sei do mountain bike. E aí fui bem, né? Foi bem legal. Cheguei no sprint da prova de resistência e de contrarrelógio fiz segundo, que eu fiz com a bike normal. Uhum. Foi bem legal. Juliana, você falou agora aí das vitórias, e você tem muitas vitórias para quem é muito jovem. Eu comecei a competir profissionalmente com 18 para 19 anos, meio que por acaso, no triatlon, e era um outro universo, né? Você já deve ter conversado bastante com teu pai. Mudou tudo. Vocês hoje vivem num mundo completamente diferente do mundo que a gente vivia em todos os sentidos, inclusive no sentido do profissionalismo, da quantidade de informações, do nível que você consegue se aprofundar na sua preparação. Eu comecei a usar um medidor de frequência cardíaca de reloginho, que já era revolucionário na época, era um relógio desse tamanho assim, ó. Então é outro universo. Mas no alto dos meus 53 anos, eu sei que com 18 eu não entendia nada. Eu achava que eu sabia das coisas e eu não sabia nada, né? Mas eu sei que quando a gente tem 17, 18, 19 anos, a gente acha mesmo que, né, a gente sabe das coisas. Mas nada como um dia após o outro, um ano após o outro, não vou falar aqui como como uma posição de pai para você. Mas como é que tem sido lidar com tantas vitórias tão jovem, né? Assim, sobe na cabeça, quem é que te coloca para baixo, né? O teu pai ou a tua mãe? Aliás, tua mãe é uma super ciclista, é isso? Na verdade, quem hoje mais me incentiva no esporte é minha mãe. Eu acho que ela vira até de cabeça para baixo para me ajudar. Aqui na Europa, 5 horas na frente, ela tenta fazer o meu horário para, se der alguma coisa errada, ela me ajudar. Tadinha, ela é muito boazinha. E Mas ela anda ela forte de bike ou de mountain a- bike? agora ela não anda assim mais de bike, só uma vez ou outra. Mas ela já andou muito. Ela andou até quando eu tinha 8 meses na barriga. Aí com 8 meses ela parou, Uau, aí me teve. Ela teve uns problemas de saúde, voltou a andar, mas ela meio que não pode andar muito forte de bike, sabe? Por entendi. conta dos problemas. Mas ela se diverte pra caramba, ela adora. Eu brinco com ela que ela tem as melhores coisas. Ela vai na loja, ela adora comprar roupa de bike, tem a melhor bicicleta, mas na hora de andar ela não quer andar. Bom, mas como ela é
mulher, né, do seu pai, que foi um super campeão e continua sendo, né, de bike, né? E mãe da Juju, então acho que ela pode, né? Mas me diga, quem é que te puxa para o chão? Como é que você lida com tantas vitórias, né, para se manter, né, focada? Como é que tem sido isso no seu desenvolvimento, já que você começou a vencer muito jovem? Olha, eu acho que eu vinha aprendendo com o tempo. Sempre tem uma pessoa assim, perto de você para te falar, olha, você está vencendo e tal, mas não é sempre que a gente vence. A gente tem que vai colocando você no seu lugar ali, porque a gente tem que comemorar a vitória, sim, mas a gente tem que entender como extrair um aprendizado de uma derrota. E às vezes a derrota ensina mais ou tanto quanto um dia que você venceu e soube exatamente o que você fez. Na verdade, você tem que ter consciência do que você fez, não é a vitória ou derrota. Tem muita prova que eu já fiquei, sei lá, em 20º, que eu comemorei muito mais do que uma vitória que eu já tive, entendeu? Eu acho que não depende do primeiro, segundo, terceiro lugar, depende de como você se desempenhou na corrida. Uhum, E acho que também tenho sempre as pessoas para me colocar no meu lugar, que na verdade não importa vencer agora. O que importa é construir uma boa base agora, para lá na frente vencer na categoria oficial, que é elite, né? uhum. Você você aguenta essa, não é importante vencer agora. Você lida bem ou você tem também, como eu imagino que quase todo mundo, essa ansiedade, essa vontade de querer ir lá e acelerar, e eu já tinha que estar largando na elite, porque, sabe, assim, essa pressa, né, essa coisa que os jovens normalmente Sim. têm. Eu já tive essa pressa, por exemplo, dando um exemplo, na Copa Internacional, quando eu era categoria infanto ou juvenil, a gente largava em último, atrás de todo mundo. Aí vinha todas as categorias de mulheres, aí peso pesado, todo mundo. Aí se largava em último e falava, nossa senhora, não é possível que eu vou largar aqui para dar 2 voltas e vou pegar um trânsito danado. Aí eu ficava enchendo o saco do Vasconcelos, que é o presidente do CBC. Pô, Vasconcelos, me pula de categoria, por favor. Eu não aguento mais ficar largando aqui atrás, pegando trânsito, não consigo andar. Aí o Vasconcelos, não, você tem que esperar, vai chegar a sua hora e tal. E hoje eu entendo que foi importante passar por tudo isso, porque até largar em último você tem um aprendizado, porque você tem que ultrapassar todo mundo, você tem que saber a hora que você vai ultrapassar. Então é uma construção, não adianta você querer pular etapa. Eu já tentei pular etapa, já pulei etapa, mas todas as vezes que eu pulei eu tive que voltar atrás. Uhum, Então eu tô tendo que aprender. Tem muita prova que eu largo hoje, não pensando em passar todo mundo. Por exemplo, essa Copa do Mundo que teve agora na República Tcheca, durante toda a prova eu larguei pensando nos pontos que eu teria que fazer determinada força. E dentro da prova eu fui me encaixando com quem estava no grupo comigo e consegui desempenhar super bem, acima do que eu estava esperando. uhum. Quem é a sua grande referência, assim, máxima no mountain bike hoje? Falando nacional ou internacional? Assim, a máxima Ah, referência para você, assim, você fala, meu, ah, essa mulher ou esse cara são fera. Vamos falar de eu uma sou. mulher, vai. Tá, de uma mulher, eu acho que tenho duas. Eu peguei a fase em que eu comecei, na verdade, porque eu vi a Yolanda Neff Neve. andando numa Copa do Mundo e passando aquelas pedras assim, daquelas raízes, como se não tivesse nada. E foi nessa etapa de Copa do Mundo que meus pais me levaram para assistir, para passear, que eu decidi realmente que eu queria esse esporte para mim, sabe? Aí eu voltei Uhum, para casa, peguei a bike, comecei a treinar. E que uhum. foi em Nove Mestres na Moravia também. Foi na República Tcheca que eu Que decidi. legal. Você já é local lá de Nove Mesto. Ah, Sabe não, onde não é que sou tem as local. baladas e por aí. Não. Eu sei onde tem as pistas de bicicleta, essas coisas eu sei. Mas foi de Yolanda Neff, eu acho que é uma referência assim para mim, que eu peguei ela no auge, sendo até campeã mundial naqueles anos.
Aham. Então vamos supor que o nível da Yolanda é o 10 e o meu nível é o 0. Em que nível que você está? Qual é a sua percepção? Assim, onde você está? De 0 a 10. Não pode dizer 7. De 0 a 10, 6. Eu acho que eu tô no 6. Eu acho que ainda tem muito passo pela frente para conquistar, né? E contando que esse 7, 8, 9, 10 não são em nível de força, tô falando em nível de compreensão de prova, de entender onde você tem que fazer a força certa, profissionalismo, entre outras coisas, que tem atrás do atleta. Eu acho que eu tô no nível 6 e eu tenho muito a evoluir ainda. E eu acho que isso que é interessante. Isso te motiva? Você saber que você tem aí muito para conquistar e Ah, com certeza. Eu acho que quando se eu chegar num nível que eu ver que eu não consigo mais evoluir, eu acho que isso vai me desanimar. Porque a gente sempre tem um ponto a evoluir. Se você chegou no máximo, para que você vai continuar fazendo a coisa que você quer, por exemplo, pedalar? Para que você vai continuar se você já está no nível 10? Nem o Nino Shooter está no nível 10. Tem sempre um aprendizado, senão ele ia ganhar todas as provas. Ele ia ser imbatível. uhum. Então, acho que a gente sempre tem um ponto aí a evoluir. Isso que é o legal. Já que você falou do Nino, vamos abrir aqui um paralelo na nossa conversa. Para quem acompanhou, na prova masculina, quem ganhou foi Tom Pidcock, que é um Uhum, ciclista profissional. Não dá para dizer que ele é um ciclista de estrada, né? Eu acho que ele é um ciclista profissional. E que uhum, correu mountain bike, não tinha nem ranking para largar lá com vocês, largou em último. E fez, né? Foi campeão na XCC na sexta-feira e depois no domingo, mesmo tomando um tombo, ele levantou, chacoalhou a poeira e terminou a prova em primeiro lugar. Pelo pouco que eu entendo, eu acho que foi com uma certa tranquilidade no nível top do top do top. O que se diz aí no pelotão do mountain bike, assim, com relação a uma pessoa dessa que chega, não é do nada, mas ele não é um cara que está viajando e competindo todas as provas como vocês. E ele chega e aparentemente com essa facilidade ele vence. Você pode me dizer alguma coisa a respeito disso? Ou qual é a sua impressão? Olha, eu acho incrível a pessoa conseguir performar em várias modalidades diferentes, por exemplo, ciclocross, road, cross country, tudo. Por exemplo, a PUC, que ganhou no feminino, ela compete ciclocross e compete estrada. Então, cada vez mais, a gente vai vendo que a gente tem que ser completo pro XCO. Porque se não tivesse que ser completo, ele não ia estar no XCO. Ele tem que ser bom em vários pontos ali como eu posso explicar? Tem que ser bom na road, tem que ser bom na técnica, tem que ser bom no punch, que é do ciclocross. Então ele encaixa tudo isso e ele é bom no cross country, que mostra que Uhum, é tudo isso junto. uhum, E eu acho que se eu puder mais para frente, quando eu consolidar, aprender realmente como performar no XCO e tiver sólida ali, eu quero sim participar de outras modalidades, porque eu acho super interessante ser completo. Agora Aonde? falando do que as pessoas acham ali deles. Pelo que eu vi ali, tem uns que acham, tipo, sempre tem quem acha que não é legal o cara sair lá do road e vir competir o cross country, e tem gente que acha super válido. Por exemplo, o Nino Shooter comenta e respeita o Pidcock. Nos posts de Instagram você pode ver que sempre que o Pidcock performa bem, o Nino comenta dando os parabéns. E eu acho que não adianta você ter inimigo ali no mountain bike. Cada um tem o seu dia e sua chance. Então,
E todo mundo skate. compete de igual para igual, né? Assim, a hora que tá Exatamente. alinhado ali, né? Independente da estrutura da equipe e tal, ali tá todo mundo com uma bicicleta que vai ser boa Sim, e tem a pista para enfrentar lá as isso quantidades de aí. as voltas, né? É. Hoje, você está focado em melhorar algum aspecto em específico, ou nessa temporada, ou agora nesse primeiro semestre, você com o seu treinador, vocês têm uma meta específica? Olha, eu preciso melhorar a arrancada, preciso melhorar a subida, preciso melhorar o meu downhill, a minha técnica de curva. Eu preciso melhorar, eu acho que como me entregar 100% no XCO, que é uma coisa dificílima. Na verdade, não Por quê? 100%, não, Por quê? 110%. Porque, por exemplo, o XCO ele não é uma prova plana, não é uma prova só de subida. Ele tem vários tops, várias curvas, raiz. Então, para você andar rápido, não significa que você é o mais forte. Tem muita gente que tem a mesma potência e anda em top 50 e top 5, fazendo a mesma força, exatamente a mesma força, o mesmo peso. Porém, a, o jeito que eles aplicam a força é muito diferente. Faz com que eles andam mais. Eu acho que eu preciso melhorar nisso e a minha performance em si, evoluir é, fisicamente, todos os pontos. Uhum, Não só arrancada, não só resistência, o que for. Tudo. entendi, entendi. Bom, vamos voltar aqui no começo da sua história. Como é que foi a tua infância? O teu pai, né, pedalando todos os dias, provavelmente, era o ambiente do mountain bike na tua casa. Você não foi criada no meio do mountain bike, né? Você, como eu falei aqui no começo, né, o teu negócio, a partir de uma certa idade, ainda se tornou futebol, que era uma coisa Uhum, legal, né? Assim, sim. é uma modalidade que é bastante popular aqui no Brasil, obviamente, mas eu não conheço muitas meninas que joguem nesse nível de conseguir, inclusive, né, uma vaga aí para participar de um time internacional americano. Como é que foi Uhum. a tua infância? Fala um pouquinho aqui pra gente como é que foi. Olha, a época que meu pai corria, eu nem lembro. Sinceramente, Você era muito nova. eu não lembro dele saindo de casa para treinar, nada disso. Eu acho que eu lembro dele saindo 5 horas da manhã, 4h30 e chegando meia-noite do trabalho. É só isso que eu lembro. E da minha mãe também trabalhando bastante. Geralmente eu ficava com algumas pessoas em casa, ou com a minha avó, ou com alguma pessoa que cuidava de mim. E eu acho que foi por isso que eu fui desenvolvendo, porque minha mãe me colocava em muitas atividades, para eu não ficar sozinha em casa sem fazer nada. E, eu, e o tempo que eu estava Isso em em casa, Petrópolis mesmo, né? Tua infância foi isso em lá. Petrópolis, o tempo que eu estava em casa, eu estava sozinha ou com alguém cuidando de mim. Aham. Então, eu acho que eu tive que aprender a me virar sempre sozinha. E nessas atividades por fora, eu fazia basquete, futebol, todas as atividades de colégio, sabe? Aham. Que tem uma atividade extra. E o tempo que eu tava em casa, eu chamava o pessoal que morava na minha rua para jogar futebol, andar de bicicleta. Então, aquela infância de antigamente, eu acho que eu consegui viver um pouco. Uhum. Que foi dar topada no asfalto, frear com o pé na roda, andar de skate. Então, eu fazia muito. Eu lembro que eu fazia muito, eu andava muito de patinete e fazia muita rampa de patinete, porque minha mãe tinha uma marcenaria, aí eu ficava lá fazendo rampa e pulava mais alto. Lembro que até uma vez um primo meu caiu de peito, até hoje ele não tem um pedaço do peito porque ele perdeu pulando de Caramba, patinete. fazer salto de patinete. Então, Caramba, isso eu nunca tinha ouvido falar. eu acho que foi essa infância assim de criança mesmo, normal. Aham. E eu acho que isso me ajudou muito na coordenação motora, fazer várias coisas. Ajuda Que muito, hoje andei muito de moto muito cedo também, porque todo mundo da minha família tinha um costume de dar uma moto cedo. Então acho que desde 5 anos de idade ficava tentando andar de moto, ia para as trilhas, minha mãe me levava. Tem um vídeo que minha mãe gravou, ela falou assim: vou até mandar pro Faustão, que ela tem minha irmã no colo, que tinha acabado de nascer, eu acho que tinha 1 mês, 2 meses. Ela me levou numa trilha, que até as trilhas que eu treino hoje, uma motinha 110 cilindradas. Ela falou assim: ah, só você subir.
só se mirar reto. Aí eu fui reto, só que tinha um pinheiro, minha roda travou, eu capotei assim e caí sentada. Minha mãe largou a minha irmã no meio da trilha, com um monte de gente passando, e foi lá me socorrer. Tudo filmado no celular. Foi engraçado esse Quem dia. te ensinou a andar de bicicleta? Eu não sei quem foi, não. Mas eu lembro que minha mãe fala que eu fiquei pouco tempo com esse negócio de rodinha. Não tinha balance bike na época, né? É. Que eles arrancaram a rodinha e eu já consegui andar rapidinho, sem Aham. rodinha. Mas eu não lembro quem ficava me segurando, não. Devia Uhum. ser minha mãe, porque minha mãe que tem paciência Você aprendeu a andar primeiro de bicicleta ou de moto? de bicicleta. Uhum. E você continuou andando de moto depois? Ou foi uma coisa que não fez tua cabeça? Eu continuei. Antes da bike, eu até comecei a treinar de moto, que eu ia começar a correr, mas aí veio outras coisas e eu decidi ir pra bike mesmo. Em algum momento você tem assim uma memória, uma recordação de você ter sido estimulada ou assim convidada, chamada pelos teus pais para andar de bicicleta para eventualmente, quem sabe, você se tornar uma ciclista? Pela minha mãe, várias vezes. Tanto que o primeiro pedal que eu fiz, assim, mais. Pedal de verdade, né? Que você sai pra andar e faz um percurso. Eu tinha uns 10 anos. Peguei uma bicicleta da minha mãe, de alumínio na época, legalzinha, que era do patrocínio do meu pai de muito antigamente. Baixei o banco e fui andar. Nossa, mas passei uma raiva, porque eu odiava subir. Odiava subir. Eu acho que eu falava todos os palavrões que eu conhecia subindo. Na hora da descida, falava, não é possível que eu tem mais quilômetro pra andar. Eu andei acho que 70 quilômetros, 1.000 e tanto de subida. No primeiro pedal, Nossa, eles também caramba! me ferraram, né? Tem foto até no meu Instagram desse dia. Mas foi legal sofrer um pouquinho. Eu acho que eu vi no teu Instagram um post teu, acho que, né, fazendo assim um dropzinho assim, uma foto bem antiga, Uhum, e dizia alguma coisa dos seus medos, por isso que eu citei isso aqui na abertura. uhum. Você tinha esse receio, esse medo de fazer essas descidas mais íngremes, de saltar degraus e tal, que são comuns hoje em dia, né? Você sabe muito bem disso e faz Olha, muito bem. eu acho que eu comecei porque eu não tinha medo de nada. E eu tive que me ferrar muito pra começar a ter medo das coisas. Ah, entendi. Então eu Porque vi errado. por exemplo, eu comecei na bike querendo fazer downhill. Só que no Brasil, né? Não tem como. Até tem como, mas é bem mais complicado e logística, né? Não tem um bondinho pra você É, subir pra você descer. é. E minha mãe sempre me freou bastante, porque eu ia fazer as coisas sem ter medo e me machucava. Uhum. E aí minha mãe falou, não, vamos com calma e tal, vamos fazer um percurso aqui. Eu sempre. Minha mãe me chamava de da pá virada, porque só fazia besteira. Então, acho que foi isso. Eu comecei porque eu não tinha medo, agora eu tenho muito mais medo. Eu vi um post teu no Instagram, você na Rio 2016, Ah, né? sim. Já se vão 6 anos, né? 7 anos. Então você era bem novinha. E o post dizia alguma coisa assim, né? Você com, acho que Rio 2016, na pista do mountain bike ali, dizendo, né? Era sobre estar perto dos seus ídolos e alimentar o Aham. começo do seu sonho. Que você pode dizer aí dessa mensagem que você passou e do que você viveu e o que se passou, né? Desde 2016 até agora na tua vida? Como é que você assimilou tudo isso? Acho que foi uma sequência de provas que meus pais começaram a ir passear nessa época para lugares de fora, que eu comecei a ter interesse. Não foi só uma prova, né? Foi uma sequência de prova. Foi República Tcheca, aí veio Rio 2016.
Então, essa época que comecei a ver mais sobre o esporte, porque no Brasil você não tinha muito acesso. Uma criança normal, numa escola, não sabe nem que existe mountain bike. Não. É, Infelizmente, não. Aí meus pais começaram a me botar nesse cenário, ver aquele pessoal correndo, um monte de gente torcendo, e eu comecei a gostar. Eu acho que nessa época mesmo, que tá escrito ali no meu Instagram, que foi quando iniciou, assim, todo o interesse. E o que que você imaginava naquela época? Como o teu pai foi um ciclista profissional, você já passava pela tua cabeça isso? Ah, eu quero Eu viver da acho, bicicleta, sabe aquele sonho que ainda eu é sempre, infantil? sim, eu sempre soube que eu ia ser atleta. Do que eu ia ser, eu não sabia. Eu pensei que eu ia ser de futebol. E eu sempre tive muito, assim, um objetivo muito grande em tudo, assim. No futebol eu queria ser campeão de uma Copa do Mundo, campeão olímpico, que seja. Eu acho que eu transferi muito esse sonho do futebol pro mountain bike, mesmo sem se inteirar ali do mundo da bicicleta, como funcionava. Como eu recebi um não no futebol, eu transferi tudo que eu queria no futebol para a bicicleta. Então acho que por isso que desde o começo eu já sabia mais ou menos o que eu almejava, sabe? Uhum. Você disse que os teus pais não curtiram essa ideia de você ir para o Orlando City Soccer lá. E você, obviamente, ficou super chateada. Quando você estava fazendo essas avaliações, eu não sei como é que foi esse teste para passar no Orlando City Soccer, vocês já não haviam conversado, tipo, e se eu passar, mãe, eu vou morar lá, eu posso morar lá, você vai comigo? Houve esse tipo de conversa ou não houve, simplesmente você conseguiu essa oportunidade e aí caiu a ficha dos teus pais? Claro, né, não é você colocar você para jogar futebol no Rio de Janeiro, que dá para ir toda hora, né, mesmo que você Sim. tenha que morar lá. Você está em outro país, distante, tem custos, tem logística, tem estudo. Uhum. Como é que foi esse processo e como é que você reagiu a essa negativa? Na verdade, foi voltando de como eu fui para lá. Eu estava jogando num clube da minha cidade mesmo. Comecei a competir que eles chamam de Copa Zico no Rio. A gente foi campeã da Copa Zico e eu era a única menina. E ali ele tinha alguns olheiros do Orlando City Soccer que Ah, me legal. mandaram para lá. E aí eu Com a sua mãe te fui com a acompanhando, minha né? Você é mãe, menor de idade. fui com a minha mãe e metade com meu avô. Eu fiquei metade, metade, porque eu fiquei bastante tempo lá. Uhum. E aí eu fiz os testes e tal, passei o tempo treinando. Fiquei surpresa da forma que eles treinavam e desempenhavam assim, como vou explicar, 2 vezes treino ao dia. Não imaginava que isso existia. Eu cheguei lá e fiquei assim, caramba, acho que a gente aqui no Brasil a gente nem treinava, a gente só jogava futebol. Daí eu recebi a proposta assim de faculdade, um determinado salário lá e uma casa para minha família. Só que aí minha mãe, com as coisas que tinha no Brasil, com o trabalho, ela falou assim, não. Ela pensou que eu ia poder ficar lá, mas não com tudo isso. Eu acho que isso assustou ela um pouco. E aí ela falou, olha, não vai poder ficar lá não, quem sabe mais pra frente. Mas aí eu falei, pô, mais pra frente, mas vou ter uma oportunidade maior do que essa que eu já tive agora? Ah, então já recebi um não, vou procurar outra coisa. Eu acho que foi mais ou menos isso. Mas não foi fácil receber esse não. Porque Não, você tava, né? Você conseguiu dar um passo em direção ao seu sonho de ser uma atleta. sim. E o futebol tem isso, né? Diferente de você escolher ser uma ciclista profissional no Brasil, bom, no mundo inteiro, né? Não dá para comparar futebol com ciclismo, né? Aham, Então, assim, você ter a chance de eventualmente começar uma carreira para se tornar uma atleta profissional do futebol, por mais que ainda seja futebol feminino, né? Que há uma discrepância, infelizmente, muito aham. grande para o masculino, é, você estava dando um passo para onde você achava que você tinha que ir. Então não foi fácil receber esse não. Passou alguns dias, algumas semanas chateado com os teus pais. O teu Ah, pai com queria e a tua mãe não. Ou teu pai foi junto com a tua mãe e disse que não.
Eu acho que foram os dois juntos, né? Porque não tem como um só decidir. Eu recebi um não, eu acho que eu fiquei um tempão sem até conversar direito com meu pai e com a minha mãe. Chegava chateada, brava. Só que eu não entendi. Na época, eu recebi um não, mas eu não entendi muito como não. Porque eles não pegaram e falaram assim, não, você não vai. Eles pegaram e falaram assim, não, mais pra frente, a gente pode tentar de novo e tal. Então, acho que foi uma coisa mais mansa, vamos dizer assim. Mas, claro, eu recebi um não. Então, eu comecei a pensar, tá, beleza, o que eu vou fazer agora? Futebol eu não vou continuar jogando. Vou tentar arrumar outro esporte. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Jogar basquete, é, sei lá, vários esportes. Uhum. E comecei a estudar até mais nessa época. Estava no sexto, sétimo ano. E acho que foi isso. Senão eu fiquei brava. Fiquei Ô, bastante brava. ô, Juliana, e você não cogitou não fazer esporte, né? Sim. Bom, o que que eu vou fazer? Você decidiu não jogar mais futebol, ficou com raiva e tudo mais, é compreensível. Da onde que vem também essa sua vontade de estar sempre fazendo um esporte? Pelo que você está me dizendo, ou pelo que você não está me dizendo, o teu pai não foi aquele pai tipo, vai pedalar, vai pedalar, vai pedalar, né? Não. Porque ele era um ciclista, ele Aham. deixou você escolher o seu caminho. Mas o Aham. esporte fazia parte da tua vida. Isso veio de você? É, na escola era um ambiente legal, ou os teus pais falavam, tipo, Juliana, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algum esporte porque é legal, é saudável, né? O esporte Uhum. é uma. Não, acho que partiu de mim, essa escolha pelo esporte. E isso foi porque eu era competitiva. Eu sempre fui competitiva. Até na escola mesmo eu gostava de competir. Seja por estudo, qualquer coisa. Aham, Então, eu vi que eu tinha um pouco de facilidade no esporte. Qualquer esporte que eu pegava, eu conseguia me virar bem, vamos dizer assim, né? E eu gostava, assim, daquela. Eu sempre fui muito agitada. Pra você ter ideia, pra eu viajar no carro, quando eu era pequena, eu não ficava sentada no banco. Ninguém conseguia me colocar sentada no banco. Tinha aquele negócio de segurar, eu ficava de cabeça para baixo naquilo, pulando de um lado para o outro. É, queria abrir, quando meu avô tinha um carro que tinha teto solar, queria ficar com a cabeça para fora, só fazia besteira. E eu acho que essa agitação minha, eu consegui transferir, e minha competitividade, eu consegui transferir pro esporte. pro esporte. É. Você, é, olhando para trás nessa negativa dos teus pais, você acha que eles acertaram? Você acha que eles erraram? Você se sente um pouco frustrada de não ter tido a chance de tentar um início, né, de carreira, não dá para dizer uma carreira, mas um início de carreira no futebol? Uhum. Olha, se fosse um filho meu, eu não falaria não. Eu acho que eu Você não deixaria. falaria ou não, você É, não não, eu entendi. deixaria ter uma experiência primeiro, que fosse, sei lá, 1, 2 anos, ver se realmente seria aquilo que a criança queria, e depois daria minha opinião, o que eu achava. Uhum, Se acharia que seria bom para o futuro ou não. Mas eu uhum, deixaria ter a experiência. uhum. Mas, quem sou eu para falar que estava errado, né? E se eu E o tô se não aqui. existe, né? Então, É, entendi. E tem uma questão aí dessa oportunidade para a gente encerrar aqui o assunto, que é muito legal, que é o fato de você estudar lá fora, né, e ter uma experiência, né, sim, de você ter esse intercâmbio, né. Na minha época era muito comum as crianças, os jovens, os adolescentes que podiam, tinham condição financeira, faziam intercâmbio. sim. Então, justamente por conta dessa troca de experiências, de vivências, de você aprender uma nova língua e tal, então tinha todo um contexto, mas claro que tua mãe tinha as razões dela e eu, como pai, eu sei que muitas vezes a gente toma decisões erradas, mas a gente toma decisões baseadas na nossa situação naquele momento, né? Então, Uhum. eu consigo entender aí
essa decisão aí da tua mãe dentro do contexto que ela vivia profissional e financeiro também. Mas vamos seguir adiante. Aí pronto, você escolheu o mountain bike e o que, que você via no mountain bike que ele conseguiu te suprir o que o futebol te dava? Eu acho que o que supriu foi a questão da adrenalina e de você conseguir entregar tudo. No futebol é muito difícil você conseguir entregar tudo, porque você tem muito um time e tal. Não adianta você sair correndo atrás da bola. Eu era muito assim, vou chamar, fominha, porque eu queria deixar tudo lá. Então, eu mesmo queria fazer o gol. Eu não gostava de pegar e trabalhar assim muito em grupo. Eu Aham. acho que o mountain bike supriu nesse ponto. É que eu tenho muitas pessoas atrás de mim para me ajudar, mas na hora de entregar, só eu e eu consigo entregar ali. E também a questão da adrenalina. É muito mais adrenalina do que no futebol. Uhum. E você aí, obviamente, você tinha alguém dentro de casa, e até a tua mãe também, mas o teu pai principalmente, você tinha gente da onde você poderia pegar informação, você poderia trocar ideias e ter um incentivo que eu aposto que a hora que você escolheu o mountain bike ou que você começou a se desenvolver e de repente, pai, agora já está na hora de eu ter uma bicicleta melhor e por aí vai. O teu pai, obviamente, deve ter ficado super feliz. Ele me deu uma bicicleta melhor, mas foi pior do que a que eu tinha, porque ele botou uma coroa tão grande que na época era 42 atrás, né? E ele tinha colocado 34 na frente e 42 atrás. Onde eu moro tem muito morro, né? Então Exato. e a bicicleta era grande, era uma bicicleta muito boa, mas ela era grande para mim e era pesada, a relação. A bicicleta era leve, mas a relação era pesada. Então eu ficava com a raiva daquilo. Falei, não, não é possível que ele me deu essa bicicleta pesada. Aí eu fui, falei com o primo meu, ele conseguiu trocar a coroa e melhorou a bicicleta. Uhum. Você começou vencendo, e aí, óbvio, isso vai te dando estímulo, né? Isso vai te incentivando. Como é que você conseguiu conciliar o estudo com a sua carreira? Isso também foi motivo de conversa na tua casa? Tipo, olha, não dá para você ficar viajando toda hora. Como é que você conseguiu os seus primeiros apoios? Fala um pouco desse começo da Gil Gil ciclista campeã. Então, eu estudava numa escola que não tinha muito acordo, né? Com esse negócio de faltar e tal, pelas competições. Minha mãe sempre soube que eu estudava, que eu tirava nota boa, que eu desempenhava bem na escola, por essa minha competitividade. Mas chegou uma hora que a competição começou a atrapalhar a ida à É escola claro. mesmo. E Aham. a escola já era muito dura e não deixava eu faltar. Até falaram um monte de coisa pra minha mãe na época e tal. Aí a mãe pegou e falou assim: Olha, eu vou te trocar de escola, mas você tem que estudar assim como você estudava na outra. E essa escola que você vai, eles apoiavam muito esporte, essa última escola que eu estudei. Aham. Então eu conseguia avisar quando que eu ia sair, eu dava meu calendário antes do ano, falava os dias que eu ia faltar. E nos dias que eu faltasse, eles ou gravavam a aula para mim e me passavam o Uau! material. E aí eu conseguia, sempre que eu viajava, eu levava o material, eu estudava, tinha um conteúdo gravado, então foi muito mais fácil nessa Uhum, minha última escola. E meus 2 últimos anos, que foi Covid, né, eu não estudei. Eu ficava só no online, né? uhum. Então, eu acho que facilitou bastante. Oi, Juliana, abrindo de novo aqui um outro parênteses, como é que foi a pandemia para você? Assim, como é que você saiu da pandemia? Como é que você viveu aquele isolamento e tudo mais? Olha, a pandemia pra mim, eu pedalei muito. Eu ficava, acho que eu treinei mais. Eu comecei a treinar mais durante a pandemia, porque não tinha muito o que fazer. E eu tinha, assim, as pessoas em volta de mim, que estavam no mesmo ambiente de mim, meus amigos, que no começo da pandemia a gente foi até pro sítio que a gente tinha e ficava lá treinando todo mundo junto. Então foi uma espécie de training camp de amigo ali, todo mundo junto. Aham. E eu acho que no começo me motivou e tal, mas depois que começou a durar muito tempo a pandemia, foi ruim, né? Porque a gente não sabia se tinha prova, não tinha,
como é que ia ser. E eu acho que essa questão de você não saber o que tinha pela frente, que deu uma atrasada, assim, na minha vida. Mas, de resto, eu tentei viver normalmente, sem ter contato com as pessoas, né? Mas treinando ali, ficando em casa. Porque, na verdade, hoje, a parte que eu saio de casa é só a parte que eu viajo, né? Porque eu estudo também, eu faço agronomia, vou para a faculdade e tal, mas o resto dos meus treinos ali são sempre no mato. Não tenho muito contato assim com muita gente. O mountain bike tem essa vantagem, né? Você está isolado quase que naturalmente, né? Mas você não sentiu falta do convívio social, seus amigos, os amigos da escola, a turma da escola e tal? Essa turma que você se isolou no sítio, eu imagino que era um grupo muito Ah, pequeno, sim. te supriu, Olha, assim, essas necessidades? Porque, cara, é uma idade que a gente está afim, né? De ter grupo, você tem turma, você tem, né? é, eu acho que eu nunca tive assim muito esse negócio de grupo, de escola e Ah, não. tal. Nunca. Eu sempre fui amiga de todo mundo. Todo mundo sempre gostou de mim e tal, sempre brinquei com todo mundo. Mas grupo mesmo nunca tive. Eu falava de 40 pessoas, eu falava com 39, 40. Não tinha muito esse negócio de grupo. Enfim, aí quando eu saí pro Covid, eu mantinha o contato pelo computador, com os meus amigos, porque as aulas eram em vídeo, eu vi as pessoas e tal. O que eu mais senti falta foi da aula de educação física mesmo. Porque do resto eu tava achando maravilhoso, porque eu não precisava ficar fazendo dever. Ninguém ficava me cobrando, E mas da onde que veio foi. essa decisão de estudar agronomia? Olha, eu gosto muito dessa questão de área pecuária, plantação. Eu sempre curti muito a parte verde da coisa. E Uhum, eu até pensei em fazer educação física e tal, mas eu via que a educação física, se eu fizesse, eu ia fazer para me entender. Então, eu acho que tem como eu estudar, me entender, sem fazer a faculdade de educação física. Porque é muito difícil você se entender e entender o próximo. Porque uhum, é igual o treino, não tem como passar uma receita. Cada uhum, um reage de um jeito. Então eu vi que eu precisava achar alguma coisa que tivesse a ver com essa questão assim do verde, uhum, do pecuária, da parte de agronomia mesmo, de plantação. uhum. E eu tô tentando aí, né, ver se eu me encaixo nesse meio. E eu acho que é isso. Tô me Você foi desenvolvendo criada nessa num parte. sítio? A sua casa era na área urbana ou era na área rural de Petrópolis? Na área urbana. Só Aham, que eu tenho um vô que mora em um sítio. E aham. todas as vezes que eu não tinha o que fazer em casa, eu ia para lá. Aí eu andava de Ah, legal. cavalo, andava de moto. E foi por isso também que eu comecei a Aham, gostar. E uhum. a parte do cavalo mesmo, que eu sempre gostei. Desde pequenininha, minha bisavó me levava para andar a cavalo. E eu fui sempre gostando, sempre competindo, né? Negócio de correr de cavalo era comigo mesmo. Qual que é a relação de andar a cavalo e andar de bicicleta? Tem alguma? Eu acho que é liberdade. Porque quando a Ah, gente legal. sai de cavalo, a gente é você e o cavalo. Eu acho que você tá ali no verde, hum, consegue escutar o barulho do passarinho sem ter nenhum carro passando. E eu acho que é muito parecido nesses dois, o cavalo e a bike. Uhum. Que provas você diz que monta manga larga, né? Você diz que tem, né? Sim, Uns dois olha, cavalos eu tenho manga larga, mas eu quero trocar mais pra frente, quero comprar para o um modelo quarto de milha. 2024. Programa 2024, comprar um quarto de milha e começar a fazer prova de três tambores. Que eu gosto muito de Ah, você sentir falou. velocidade. Aham.
Legal. É, e quais as provas que você competia de enduro, de resistência? Que provas que eram? De cavalo? Não, É, manga larga é mais prova de marcha mesmo. de marcha, tá certo, isso. É, é ruim porque você necessita de um juiz, né? Então, nem sempre é como você quer, que é o Uhum, resultado que uhum, você acha, né? uhum. Não E é quem aonde que chega na você... frente. E você competia aí mesmo? É, Na na região ali serra? de Petrópolis tem área rural, né, também. Aham. É, E aí tem então, sempre competições regulares tem, de a sim. cavalo. Cara, que legal. É, existe isso que eu não fui atrás ainda de descobrir, né? Que é, os cavalos exercem essa fascinação, né? Tem tratamento de crianças com Sim. deficiências psicológicas, mentais, motoras, que se usa a cavalo e tal, né? Mas existe alguma coisa que eu também, né? Estou dizendo que eu não fui atrás ainda, mas que tem uma questão das meninas com cavalos, né? Eu não sei por quê. Você tem essa adoração, essa paixão pelo cavalo? O que você também vê no cavalo que desde pequenininha, né, tua avó te levou e tal, você teve esse incentivo, mas por que você quis continuar? Olha, eu acho que eu sempre gostei de animal e tal, sempre gostei de cachorro, mas eu vejo que o cavalo é uma coisa que é treinável. Por exemplo, eu consigo transferir um treino meu pro cavalo. O cavalo faz intervalado, o É, cavalo tem o dia de regenerativo, tudo isso. Ele tem a parte que ele alonga, flexiona, então é um treinamento. Então eu acho que tudo assim na minha vida, eu vejo na parte que eu consigo desenvolver, assim, igual estudo. Se eu consigo estudar para aprimorar, consigo aprimorar o cavalo com um treino, me aprimorar para desempenhar na bike, eu acho uma coisa legal, que é o resultado demora, mas você vê que dá resultado. uhum, Então, eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com eu gostar de cavalo. uhum. Quando que esse teu excesso de competitividade, dessa característica que você tem, quando é que isso acaba atrapalhando um pouco? Se Ah, atrapalha? porque às vezes eu tento dar 3 passos para frente e não dá certo, tem que ser mais devagar. Eu acho que nessa parte me atrapalha. Aham. E você não gosta de perder nem no par ou ímpar, é isso? Ah, nem no cuspe à distância eu gosto de perder. Juju, o teu futuro é, hoje, né, com a sua cabeça de hoje, vai fazer 20 anos, né? É, você quer, assim que você se formar, já começar a fazer algum tipo de estágio, a trabalhar de alguma maneira na agronomia? Ou você já está decidida que você vai tentar seguir a carreira como uma ciclista até um ponto que você não consiga mais? Porque É, eu não sei como é que é no mountain bike, mas no ciclismo profissional, tirando ali a nata da nata da nata, a gente percebe que aquele pelotão intermediário, todas têm, quase todas têm uma profissão, né? Então elas sim, pedalam também profissionalmente, ganham alguma coisa, embora não seja talvez o suficiente para sustentá-las, mas é como se elas tivessem dois empregos. Eu não sei como é que é no mountain bike, queria que você falasse um pouco. Você olha, pensa nisso ou você vai esperar, enfim, mais esse ano, mais o próximo ano, que podem ser cruciais para definirem, né, qual que vão ser os próximos passos da tua carreira, já que você é muito jovem? meu objetivo é seguir na carreira do mountain bike, sim, mas eu acho que eu vejo muitas janelas do meu dia, mesmo em atletas profissionais, que é possível você empreender em outras coisas. Não que não seja em agronomia, que seja, sei lá, dando um exemplo, uma marca de roupa de bike. Ah, vou Aham, fazer uma marca de roupa de bike. Eu vejo que é possível, sim, você nessas janelas conseguir conduzir outras coisas. Ou que seja estudar outra faculdade, aprender outras coisas. Ou colocar em prática o que você já sabe. E eu não gosto só de fazer uma coisa, sinceramente. Eu gosto sim de andar de bike, quero, tenho meus objetivos, quero seguir isso, esse é meu principal objetivo, mas eu não gosto de ficar parada, assim, uhum. esperando também que as coisas aconteçam.
Entendi. Você conversa com alguém a esse respeito? Você tem um psicólogo, uma psicóloga, ou é tua mãe, ou teu pai, ou alguém da tua equipe, que você troca esse tipo de ideia, né, mais abrangente sobre a sua vida? Ah, eu converso muito com a minha mãe, assim. Aham. Pô, a minha mãe, ela gosta de empreender, sabe? Tudo que ela vê, ela tem uma ideia muito boa, assim, de como desenvolver tal coisa, de como trabalhar com aquilo. E eu converso bastante sobre isso com ela. Uhum. E essa ideia de eu não quero ficar parada, você não deve ter ouvido, mas minha conversa com a Marcela Lima mostrou que ela tem muito essa ideia também, né, de estar se Uhum, preparando para a vida. E o esporte é uma das disciplinas, mas talvez não precise ser a única, principalmente sim. quando a gente é jovem. E aí eu digo, pela minha própria experiência, né, a gente tem muito mais energia, obviamente, quando é jovem, muito embora a gente ache que a gente tenha que focar numa coisa só, porque a gente tem mais esse drive, esse ímpeto de querer ir com mais sede ao pote. Mas a gente sabe que depois que a gente passa por isso, que dá para a gente fazer outras coisas. E eu acho legal ouvir uma moça, uma mulher como você falando disso, Uhum, porque eu acho que esse é o caminho certo, principalmente por ser o ciclismo ser uma modalidade onde a chance de você conseguir ganhar o que você precisa durante os seus anos competitivos para que você tenha pelo menos uma boa chance de futuro economicamente estável, as chances são quase que impossíveis, né? Quase que uhum, não dá para acontecer. Eu não sim. sei se existe alguém que viva só do que conseguiu colher quando era ciclista, tirando raríssimas exceções. Então, eu acho muito bacana. E você segue exemplos de outras pessoas? Vocês também, dentro aí do teu pelotão, não sei se você é amiga dessas outras pessoas que eu citei aqui, ou de outras, que também vão te abrindo a cabeça para que você seja um ser humano, não uma ciclista apenas, melhor em todos os sentidos, inclusive para te dar um repertório para você desempenhar melhor as suas provas de mountain bike, para você ter a percepção sobre o seu corpo, sobre a pista, sobre o cenário, para você assinar um contrato, por exemplo, né? É, pode falar. Eu acho que continua sendo a minha mãe mesmo que eu converso sobre isso. Eu não costumo conversar com outros ciclistas sobre isso, mas como você falou, a gente tem que ter outras coisas para pensar. Você imagina, você se frustra com algo da bicicleta ou acontece algum acidente, você não pode só ter aquilo para pensar. Você tem que ter outra coisa para pensar, senão você vai entrar em depressão. Se não tiver outra coisa para desenvolver uma ideia que você tem, hum, acho que comigo não sei se daria certo fazer só uma coisa. Eu concordo. Eu acho que hoje em dia, da maneira como o mundo é interligado, conectado e as possibilidades, né, que você tem, que todos nós temos à nossa disposição, muitas vezes na palma das mãos, dentro de um celular, eu acho que é uma decisão inteligente você se preparar para a vida em diversos aspectos e não ficar só concentrada numa única atividade, porque é isso, aconteceu alguma coisa, sei lá, né? Ou você cansou, você tomou um tombo, ou acabaram os patrocínios por algum É, motivo, você não sabe o que você vai fazer. É, hoje em dia acaba sendo um desperdício, né, de oportunidade. sim, eu acho que até para você conversar com uma pessoa, por exemplo, vou conversar com você, conversar sobre bicicleta. E aí, se eu não sei falar mais nada, por que eu vou conversar com você? É. Não sei conversar mais nada, então acho que não Uhum, tem muito sentido também só pensar bicicleta, bicicleta. Se o mundo não vai acabar com bicicleta, então uhum. acho que tem que Verdade. pensar em outras coisas. Legal, que bom, isso aí. Como é que você se enxerga daqui a 5 anos, com 25 aninhos? Eu já me enxergo, acho que bem mais é, firme no cenário do mountain bike. Vamos dizer assim, sólida. Eu acho que eu já vou ter meu espaço daqui a 5 anos. Uhum. E você já pensou onde que você vai estar com 30? Trintinha? Não sei não. Eu acho que é muito tempo ainda. Ai, ai. Ai, ai.
Juliana, é, o que você mais gosta dessa tua rotina de viagem, né? Legal, você está na Suíça agora, mas você não está passeando, você não vai esquiar. Eu entendo que pela sua mentalidade, eu acho que você até dá uma voltinha, você pelo menos tenta saber em que cantão que você está aí na Aham, Suíça, né? O que tem aí em Lucerna. Você não aham, fica também só naquela coisa prova, né? Avião, trem, treino, prova, dormir, comer. Você aham, tenta. Mas o que é o mais legal? Porque você não está necessariamente de férias aí, embora você vá fazer hoje a aula de agronomia depois da nossa conversa aqui. Não vai ter aula hoje aham, online? vou. Aham. Então, mas o que é mais legal dessa vida, cara, que você está cada hora em um lugar, seja aqui dentro do Brasil viajando, seja em casa, seja aí na Europa? Eu acho que hoje o que mais me encanta, assim, dos lugares que eu vou é a geografia, assim, da região, a paisagem, a arquitetura. Eu acho que todo lugar que eu vou, eu sempre tento criar uma imagem do lugar. Tipo, aqui Uhum, eu consigo ter a imagem de, das construções, dos lagos, das montanhas, exatamente como são as pedras, as coisas que tem em volta aqui, que eu acho que é super interessante. Quando você lembra de um lugar, você tem a imagem do lugar. uhum, E eu gosto bastante daqui da Suíça por conta disso. É muito lindo, né? As paisagens. É, a educação das pessoas também chamou a atenção. A forma. Uma coisa que é interessante, que é engraçado, que eu vejo, adoro entrar em supermercado e farmácia de lugar diferente. Porque é super ah, diferente. Você vê aham, como é que. Até o remédio, você vê que é o mesmo remédio, mas muda o nome. Mesma fruta muda o nome. Frutas de lugares diferentes. Isso eu acho bem interessante e dá para aprender bastante. uhum. Você viu que eu coloquei em sua homenagem aqui uma bandeira da Suíça, ó. Ah, legal. Que a bandeirinha que eu usava para torcer para a seleção suíça na Copa do Mundo não deu muito Chocolate. certo. É, você é, consome o ciclismo em que nível, assim, nas suas horas vagas, quando você não está pedalando, né? Você assiste muitos vídeos, você fica horas e horas no Instagram vendo o que as outras competidoras estão postando e fazendo. Qual que é o seu interesse pelo ciclismo? Ou é ciclismo mountain bike, ou é ciclismo de estrada? Você tem interesse por outras modalidades de ciclismo? Como é que está o ciclismo na sua vida hoje, fora o fato de você estar treinando diariamente? Então, nesse momento que eu tô agora, essas semanas aqui na Europa, eu tô consumindo quase 100% o ciclismo. Porque tudo que eu tô fazendo é em função de estar bem para a próxima prova, assistindo alguma coisa relacionada ao ciclismo. Claro que eu tenho minhas atividades de faculdade, sei lá, curso de inglês, aula de francês, essas coisas que eu faço por fora. Ah, você faz aula de É, francês? faço. Que Tô legal, aprendendo a falar. que Mas legal. ainda tô no começo, tô aprendendo. É, e nesse período aqui eu tô muito focada assim no ciclismo. Mas quando eu tô em Petrópolis, que é a minha cidade, eu tenho que fazer muitas outras coisas. E o que me ajudou bastante foi, como eu tenho cavalo agora, eu tenho também que cuidar do cavalo e tal, muitas coisas, remédio, que seja treinar o cavalo também, eu ando. Então isso me ajudou também a tirar um peso das minhas costas só de pensar no ciclismo, sabe? Uhum, Eu não gosto de ficar. Eu gosto de Instagram, legal, eu gosto de olhar, ver o que o pessoal tá fazendo, coisa diferente, gosto de aprender algumas coisas que passam no Instagram que dá para aprender, seja tecnologia, uma coisa relacionada à tecnologia, ou a treino. Gosto de ler também é, sobre essa parte fisiológica, mas eu acho importante também ter outras coisas para pensar, sabe? Não ficar só focado no ciclismo. uhum. Você está vivendo uns anos que eu acho que são interessantes para quem optou em ser um mountain biker profissional, por conta do efeito Avancini, né? Muita gente já fala do efeito Avancini, mesmo ele estando aí competindo aí ainda em altíssimo nível. Você, pelo que você ouve, ou pelo que você sente, né, aí na sua equipe na Sense, as coisas estão melhores, elas estão melhorando, é uma coisa que de fato está
subindo o nível, de uma maneira geral, do mountain bike brasileiro, desde o nível das competições até o nível do profissionalismo das equipes, de equipamentos, da estrutura em volta da equipe? Sim, eu acho que principalmente categoria de base tá muito relacionado assim a esse efeito avancinho que você falou. Aham. Porque a criança tende a sonhar, né, mesmo. Então, você vê que tem muito mais mulheres também pedalando, crianças, e nas competições mesmo, você vê que tem muito mais categoria agora. Antigamente, quando eu comecei, às vezes tinha infanto, juvenil, júnior, sub e elite. Agora tem sub 10, o pessoal dá uma volta na pista, kids, balance bike. Então você vê que tem muita coisa para consumir ali quando tem as competições. As competições do Brasil estão muito boas, inclusive até às vezes melhor que a Copa do Mundo, a estrutura. Falando de bike, o pessoal está desenvolvendo boas bikes no Brasil. Falta um pouco as equipes entenderem um pouco mais como funciona a parte das equipes internacionais, ali dentro, o movimento que eles têm, porque é difícil também as equipes do Brasil saber, porque eles não convivem aqui fora e veem como é que funciona. Mas falta um pouco mais, assim, dessa questão equipe profissional, como se fosse uma Fórmula 1 mesmo, cada um ter o que fazer, ter sua profissão lá dentro. E eu acho que as coisas estão começando a se encaixar bem. E vejo que os atletas também estão conseguindo evoluir no ranking e melhor nas provas. E isso não vai acontecer assim de uma hora para outra, né? Com calma você vai vendo as diferenças de 7, 6 anos aí atrás para o que está agora. Uhum. Você consegue viver do mountain bike? Tudo bem que você mora com os teus pais ainda, mas você consegue, pelo que você ganha, você consegue já encarar isso de fato como um trabalho no sentido da remuneração? Você se sente remunerada à altura? Não precisamos falar aqui de valores, mas é uma Uhum. coisa que para você e para o resto da tua equipe, né, e para as pessoas que estão contigo também na Sense e em outras equipes, já dá para a pessoa falar, bom, eu sou uma ciclista profissional porque eu ganho um dinheiro que eu consigo me sustentar. Sim, eu acho que o que foi super importante que a Sense fez comigo que eles me pegaram com 13 anos. Aham, E eles sempre me trataram de uma forma que eu não me sentisse uma criança pedalando uma bicicleta da Sense. Eu sempre me senti uma atleta, sabe, ali dentro. Ah, eu tô aqui porque eles querem ver a marca deles e vender bicicleta, beleza. aham, E querem me ver desempenhar. Então, desde de bem nova, eu consegui entender qual era o meu papel ali dentro. Não era só. Eles queriam me dar uma ajuda porque eles me achavam bonitinha, pequenininha, legal. Não era isso, entendeu? Eu vi que eu poderia somar, poderia dar uma. Aos, com o passar do tempo, né, entendendo um pouco mais sobre bike, poderia dar ideias sobre o que melhorar na bike, o que melhorar na estrutura da equipe, é, dar uma opinião sobre um suplemento, o que, que eu achei, se eu achei bom, se eu achei ruim, sobre um óculos, sobre um uhum, capacete, sobre uma roupa. Então, uhum, eu acho que o papel do atleta profissional é dar sua opinião, sabe? Conseguir ter um relacionamento com as marcas que apoiam ele e conseguir desenvolvendo essa marca junto com esses patrocinadores que a gente tem aí, né? uhum. É o teu pai que gerencia essa tua carreira, os contratos e tal? É a sua mãe? É você É sozinha? minha Quem mãe, é que faz isso? Sua mãe. minha mãe. Uhum. É, como é que você encara, né? Você tem 60 e poucos mil seguidores no Instagram, 63, né? Alguma coisa assim. Como é que você encara também ser esse modelo de pessoa, essa referência para tanta gente, né? Se você for pensar, caramba, 60 mil, você não tem 1 milhão, mas, cara, 60 mil é gente pra caramba, né? Eu não sei Uhum. se você tem ali qual é o perfil, o recorte demográfico das pessoas que te seguem, mas com certeza deve ter muita mulher, meninas,
moças, Uhum. né? Sim. Como é que você encara também esse papel de ser um modelo de referência para tanta gente? Eu acho que o que eu tento passar no meu Instagram é difícil de passar exatamente o que você quer para as pessoas, né. Pra ver que qualquer pessoa pode chegar onde eu tô, desde que tenha treino, dedicação, pode podem ser mulheres, podem ser homens, o que for, Aham, não tem, assim, muito rótulo, pra isso. E que eu tô ali no trabalho também, mas principalmente para me divertir, sabe. uhum, Porque eu não vejo por que trabalhar com uma coisa que você não goste, sabe. Por exemplo, se me botasse na frente de um computador para trabalhar, eu ia ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque não consigo, não gosto. Então, eu acho que é esse papel que eu tento pra passar, que é legal ter uma menina que gosta de técnica, gosta de todo tipo de esporte, gosta de moto, gosta de carro, de cavalo, e que eu sou uma pessoa normal, né, não sou um robô que foi feito no laboratório. Acho que é isso. e como que você explica, se você é uma pessoa normal, você ter tantos títulos? Eu acho que pelo jeito que foi minha infância, e eu ter também, a instrução dos meus pais ajudaram muito isso, e a minha família é toda esportista, sabe. Acho que por ter começado cedo também, acho que foi isso. Uhum. Quando você alinha numa etapa da Copa do Mundo ou aqui numa Copa Internacional, que são as provas, né, que eu imagino que tem aí as adversárias de maior nível de uma maneira geral, né, de melhor nível de uma maneira geral, você se sente preparada para enfrentá-las ou é uma coisa que ainda você também está trabalhando para se sentir segura nesse nível de achar que você pode vencer? Eu acho que eu me sinto segura, porque cada um com certeza está no seu, determinado tempo de carreira. Porém, se todos estão ali, todos merecem estar ali. Uhum, Não teria outro motivo de ter 40 mulheres ali e só 20, podem estar ali. Não tem, acho que, motivo para mim. Se tem 40, 40 tem os mesmos objetivos, que é ganhar a prova. uhum, Mas estão em tempos diferentes de carreira e podem estar num dia bom ou ruim. aham, Então, eu me sinto preparada, para largar com qualquer, assim, mulher aí. uhum. Você tem alguma viajando tanto, né? Você estava na República Tcheca semana passada, agora vai ficar aí um mês na Suíça, depois você volta para cá, depois você vai não sei para onde. Você tem alguma coisa que não pode faltar na tua mala, na tua rotina, para que você se sinta mais à vontade e talvez consiga performar melhor, mas não necessariamente, mas para que você se sinta à vontade, assim, você tem algum ritual que você tem que estar sempre tomando sei lá, um suco de alguma coisa, ou você leva alguma coisa do Brasil para ir para comer, ou você tem algum ritual de tipo, olha, eu preciso acordar a tal horário, sei lá, tomar um café preto, fazer isso, para que você se sinta também mais ambientada, né, em cada hotel, pousada, cada casa que você esteja aí, quando você viaja. Olha, eu acho que não. Eu acho que só de eu estar conversando e com boas companhias aqui já me sinto em casa. E fazer o que eu faço no Brasil, né, que é a rotina, seguir exatamente o que eu faço lá. Tem as viagens e tal, que dá um pouco atrapalha e tal, mas o resto é tudo igual. Aonde que você gostaria de chegar, assim, se você tivesse condição de escolher ou você já tem um foco, qual é esse o grande objetivo, pensando aí no médio para um longo prazo? Eu tenho 2 grandes objetivos, né, que é o campeonato mundial e olímpico. Com Aham, certeza, eu acho que se você não tem um objetivo claro, assim, não tem nem o porquê você estar fazendo tal coisa que você quer fazer. Então, uhum, desde que eu comecei, eu sempre tive esses 2 objetivos, até no futebol também. uhum. Eh, Acho que é exatamente isso mesmo.
a gente tem ainda a chance de conseguir vaga para Paris no ano que vem? Olha, até tive uma conversa com a minha equipe, com o meu treinador, com tudo sobre Paris. É, eu acho que eu conseguiria fazer com que o Brasil tivesse 2 vagas para Paris e conseguiria ir para Paris fazendo prova pelo mundo inteiro, competindo, me sacrificando. Só que para mim não é interessante. Talvez eu possa acabar com a minha carreira só fazendo isso. Entendi. Esse ano buscando ponto, desesperada atrás de ponto. Eu vejo que eu ainda preciso amadurecer no esporte, entender como tudo funciona, não pular etapa. Esse é o objetivo que eu estou aqui na Europa. Não estou competindo no Brasil. Eu podia estar competindo uma C1 no Brasil, que é a prova antes da HC, que tem mais pontos. Uhum, uhum. Tem a mesma pontuação, só que eu vou competir com as mesmas adversárias que eu estou competindo sempre. Aham, Aqui na Europa eu consigo adquirir um pouco mais de experiência, que seja com as francesas, com as suíças, com as meninas que andam mais na frente, sem a intenção de ganhar, ter resultado, apenas por aprender mesmo. uhum, E eu acho que não adiantaria eu tentar pular a etapa. uhum. Então, os teus planos hoje são Brisbane 2028, Austrália. Sim, 2028. Legal, que você ainda vai estar super nova, né? É isso aí. Se você avaliou que esse empenho, né, essa energia para estar tentando conseguir pontos esse ano para ir para Paris pode te prejudicar, eu acho melhor pensar mesmo no médio Sim, prazo para frente, né? sim. Bom, você já parou para pensar o que o ciclismo traz para a tua vida? Né? Vamos supor, se você parasse hoje, decidisse, não, agora recebi uma proposta aqui, vou fazer um estágio de agronomia, não sei aonde, aí na Suíça, em algum lugar, vou aprender a cuidar das vaquinhas aí. E você parasse de pedalar profissionalmente, né? Porque eu já entendi que parar de pedalar talvez ainda demore bastante para você É, mudar de esporte. O que que você tirou do ciclismo até agora, mesmo sendo tão jovem, mas estando, né, competindo já há tantos anos? eu acho que ver o desenvolvimento, o passo a passo, é o processo, né, que a gente passa até chegar no topo. Eu curto esse processo de treinar, me alimentar corretamente, entender onde eu errei e conseguir consertar. Eu acho que eu gosto muito dessa rotina. É, talvez um dia se eu trabalhar com outra coisa, eu não vou parar de andar de bicicleta. Que eu vejo que acho que não tem como assim, nem que seja de bike, brincadeira. Mas Não, mas e-bike é super legal, pô. eu até saí para dar um percurso hoje tava escrito e-bike, aí eu tentei subir de bike numa falei, ih, não dá não, muito inclinado. Olha lá. Voltando ao assunto, é, eu eu vejo que a rotina em si é o que me deixa muito feliz, a sensação de liberdade também, poder conseguir chegar em qualquer lugar de bike, me dá prazer, assim, em pedalar. Uhum. Se você tiver que escolher uma característica ou uma qualidade ou um fator desse legado que o Avancini está construindo e está deixando para o mountain bike, o que você acha que é o mais legal, o que mais te agrada, ou que mais se destaca, ou que é o mais importante na sua opinião? Acho que o mais importante é incentivar as crianças, porque as crianças são o futuro, né? Assim, você conseguir mudar, inserir o esporte na educação, principalmente do Brasil, porque no Brasil é muito complicado a educação. E você vê que as crianças, a maioria gosta assim do esporte, só às vezes não tem oportunidade e vai pro celular, vai pro videogame porque a família não incentiva e tal. Mas se a gente conseguir educar através do esporte, eu acho que muita coisa vai mudar. Então, esse é o que me incentiva e eu acho que continuaria
um legado assim como o Henrique vem fazendo. Uhum. Você tem a preocupação já de deixar não, né? De ir deixando, construindo um legado. Qual que seria esse legado da Gil Gil? Eu acho que com certeza, né? Eu acho que tudo que eu faço hoje em dia não tá ligado só no egoísmo de eu querer chegar lá no topo. Eu acho que eu quero ver o mountain bike do Brasil lá na frente, eu quero ver muito mais criança ligada ao esporte, não, que não seja o mountain bike, que seja futebol, que seja o basquete, que as pessoas tenham na rotina o esporte, a saúde, aprenderem a se cuidar, a entender sobre o corpo, acho que é fundamental. Bacana. Quem quiser te acompanhar, como é o nome qual é o teu Instagram mesmo? Gil Morgan, é isso? É Juju_MTB. Underline MTB. Isso, é Giu underline Underline MTB. MTB. É a rede social que você é mais ativa, é onde as pessoas podem interagir contigo, dizer que te ouviram aqui no Endorfina, que acharam legal isso, Isso aquilo aí, outro. Legal. isso aí. Tá bom. E é você mesma que responde ou alguém já da tua equipe? Não, sou eu mesmo que respondo. Legal, Juju. Muito obrigado. Boa sorte aí nessa temporada europeia. Eu sigo aqui, quem está ouvindo, tenho certeza, também segue torcendo por você. E claro, eu espero recebê-la várias vezes aqui de volta no Endorfina ao longo aí dos próximos anos, para que você possa contar aí as suas experiências de vida sobre a bicicleta e sobre o que mais você quiser falar, já que você não é uma pessoa de um único assunto, né, monofocada, você é uma pessoa que está aberta e antenada aí para as coisas que rolam ao seu redor. Muito obrigado, adorei te conhecer, boa sorte e bastante saúde. Agradeço aí pelo convite e todo mundo aí que vai escutar a gente aí no podcast. E um grande abraço. Abraço, obrigado. Obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.